Legal, então vamos lá. Como de praxe, né, eu criei uma nova pasta aqui, né? Pode ser onde você estiver trabalhando aí. Eu criei uma nova pasta para esse nosso exercício aqui de animações com CSS, né? E aí eu criei o nosso arquivo index.html, né? Como a gente está acostumado a fazer aí também, tá? O nosso index aqui cruzão, né? Já linkei também um arquivo de style CSS e os dois estão na mesma pasta, tá? Então pausa o vídeo aí agora, se você puder, né? Lógico, e faça isso também para a gente começar a trabalhar na nossa animação, beleza? Bom, então tá. Deixa eu esconder aqui essa coluna. Beleza. Então a gente tem Opa, tem uma div sobrando aqui perdida. Tá, então a gente tem o nosso arquivo HTML aqui limpo. Beleza, o nosso arquivo está em branco aqui e vamos começar a trabalhar nele então e vamos começar a entender todo aquele diagrama que eu mostrei na aula anterior, tá? Aqui na prática. Então eu vou criar uma div aqui no nosso div, tá? Essa div ela vai ter uma classe que vai se chamar, por exemplo, class, né? Vai se chamar bola, sei lá. Vamos colocar quadrado, vai. Eu vou fazer um exemplo bem tranquilo aqui, mas a gente vai ver modificação tanto... Eu vou cobrir alguns aspectos comuns em animação, tá? Com esse mesmo exercício. Vai ser legal. Vamos lá. Fica aí comigo. Tá. A gente tem nosso quadrado. Então, a gente vai lá no nosso CSS. Eu vou colocar assim, quadrado, tá? E vou formatar o nosso quadrado. Ele vai ser um display block. Ele vai ter uma largura de, vamos colocar aqui 200 pixels, vai. Uma altura também de 200 pixels. E um background color. Ops, background color. Blue. Ops, blue. Beleza. Vamos lá visualizar se pegou o nosso CSS, o nosso elemento está aparecendo na tela. Bom, alguma coisa está errado. Deixa eu ver. Tá. O nosso CSS ele não está dentro da pasta CSS. Ele está na mesma pasta. Então, tá tudo na raiz. Então, era só isso aqui que estava errado. Eu estava considerando aqui o caminho errado. Agora tá certo. Vamos lá visualizar. Tá aqui o nosso quadrado. Beleza. Tá aparecendo essa bordinha aqui, ó. Porque eu não zerei o nosso body, tá? Geralmente, nas outras aulas, a gente fez isso, né? Body. Então, a gente coloca margin 0, padding, padding, também 0. E agora, se a gente voltar aqui, não tem mais aquela bordinha, beleza? Tá, vamos então fazer o seguinte. Eu vou colocar esse nosso quadrado aqui, eu vou colocar uma div em volta dele, então eu vou recortar ele aqui, vou criar uma div nova, vou chamar ela de main, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer as coisas um pouquinho mais certo agora, já que a gente está trabalhando com HTML5, ao invés de eu usar div, eu vou usar main, tá? Porque a gente já tem a tag main disponível, né? Então vou usar main. E aí eu tenho a opção de usar uma classe ou não. Não vou usar, tá? Eu vou usar o nosso seletor direto na main. Então para ficar também na ordem, na hierarquia, né? Eu vou colocar aqui main, selecionando direto, então a nossa tag main, tá? Sem classe, sem nada. E vou falar que ela tem uma largura de 80%, vamos colocar assim, tá? Um display table. Eu vou colocar uma altura nela também, só para dar uma delimitada, tá? Vou colocar uma altura de 800 pixels, vai, para a gente conseguir visualizar bonitinho. E também vou colocar aqui agora um background color. Que vai ser F2, F4, F5, para dar um tom de cinza bem clarinho. E por último eu vou centralizar. Então é margin, a gente já fez isso também nas outras aulas, vai ser margin. Eu vou colocar uma margem superior e inferior de 100 pixels. Então o primeiro valor fica para cima e para baixo. E o segundo valor, esquerda e direita, eu vou colocar alto, que é o que vai fazer o nosso conteúdo ficar centralizado. Vamos lá visualizar então.
Beleza, agora o nosso quadrado sumiu porque eu recortei ele, vou colar ele aqui dentro do main. Beleza, colei. Então essa é a nossa estrutura aqui, só para a gente visualizar belezinho o que a gente está fazendo. Então nosso quadrado está aqui no canto, ele está dentro da div main aqui. E beleza, é isso. Eu vou escurecer um pouquinho esse tom de cinza, porque dependendo do contraste aí do seu monitor, talvez você não esteja conseguindo enxergar, tá? Vou deixar ele um pouco mais escuro aqui, deixa eu salvar. Beleza, agora acho que está visível, né? Então vamos continuar agora e finalmente vamos começar a falar de animação, né? Montamos a estrutura aqui então e vamos falar de animação, tá? Então, se a gente voltar lá naquele diagrama que eu mostrei para você, tá no slide anterior aqui, então a gente tem os keyframes, tá? Os keyframes, eles são frames que a gente define a nossa animação. Se a gente olhar aqui na documentação, tá, do CSS Animation, aqui no nosso W3 Schools, olha só o que a gente tem. Keyframes. A sintaxe que a gente escreve os nossos keyframes é essa aqui, ó. A gente coloca um arroba, muito similar ao que a gente faz com o Media Query, né? Então a gente vai criar um módulo de CSS, né? Um módulo dentro do nosso arquivo CSS, para os nossos keyframes de animação, beleza? E a gente define um nome para esses keyframes. Esse nome aqui ele vai ser usado posteriormente no elemento que a gente quer afetar. Mas vamos nos ater agora aos keyframes por enquanto, tá? E aí a gente pode fazer os nossos keyframes dessa maneira aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouco melhor, tá? Bom, agora tá melhor, né? E aí a gente então define os nossos keyframes, tá? From red to yellow, tá? Isso é uma maneira. Vamos testar então. Vamos fazer o seguinte. Eu vou copiar esse código aqui para dar uma agilizadinha, para não ter que ficar digitando, tá? E vou fazer o seguinte. Logo aqui no início do meu código, tá? Isso significa que tudo que vem depois vai herdar, vai poder acessar essas animações. O ideal é que a gente deixe no início do código. Não é obrigatório, mas é mais interessante que os nossos keyframes sempre fiquem no início do nosso CSS, tá? Logo aqui, então, eu vou fazer isso. Eu vou chamar aqui de myBox de animation, né? De animação, tá? E a gente tem, então, from background color. A gente escolheu um blue aqui, né, para nosso quadrado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar o blue aqui, então vai ser o estado inicial do nosso quadrado, né? E aí no final, então, ele vai terminar red, no final da nossa animação. Então, from blue to red, beleza? Tá, Brunão, mas como que a gente faz o quadrado mudar de cor durante uma animação? E mudar de cor não é necessariamente uma animação, né? Mas animação subentende que a gente vai ter algum tipo de movimento, né? Então a gente não está dando movimento ainda para o nosso quadrado, né? Nem transformando ele. Então tá, eu vou acrescentar mais umas características aqui. O nosso quadrado, ele começa com largura 200 e altura 200. Eu vou copiar isso aqui, vou colocar aqui no estado inicial também, tá? Então ele vai começar com a mesma coisa que a gente definiu, só que durante a transição de animação dele, o estado final dele vai ser assim, ó. Ele vai estar então com 300 por... Deixa eu alterar. Vou colocar a largura 400 e vou colocar a altura 100, tá? Então, ao final da animação, ele vai assumir essa forma aqui, beleza? Então, beleza. Já temos algumas características. Ele vai sair desse tamanho aqui de quadrado, 200 por 200, para 400 por 100 e vai trocar a cor de fundo. Ok. Como que a gente aplica essa animação? Aqui no diagrama, eu também coloquei, ó, basicamente a gente ainda não usou transform, a gente vai usar, a gente está só iniciando aqui, tá? Daqui a pouco a gente já vai usar os transforms, mas de certa forma a gente pode modificar qualquer característica do nosso elemento. Então aqui a gente está modificando só a cor de fundo e largura e altura, tá? Não necessariamente a gente está usando transform para isso, não precisa, né? A gente pode animar qualquer característica do nosso elemento. Mas continuando aqui no nosso diagrama, a gente então tem o transition, tá? Que é o que a gente vai usar agora. O que é o transition? O transition, a gente vem aqui no nosso quadrado e a gente escreve transition, tá? O nosso transition aqui,
eu posso fazer o seguinte, eu posso falar para o nosso quadrado aqui que ele vai fazer todas as características, ou seja, largura, altura, cor de fundo. Esse all aqui serve para eu falar que toda e qualquer característica pode ser mutável, tá? Se eu não quisesse toda e qualquer característica, se eu quisesse restringir qual característica é possível de ser mutável, tá? Deixa eu só abrir aqui a documentação para você ver tudo que é possível ser feito com transition, tá? Certo, aqui ele dá um exemplo. Ó. Então, eu posso fazer com que o nosso elemento, que seja permitido que esse elemento modifique só a largura, por exemplo. Então, ao invés de eu vir aqui e colocar all, como eu estou colocando, para tudo, eu poderia vir aqui e colocar só width. E seria só a largura. Mas eu quero que qualquer característica do nosso elemento possa ser alterada, possa ser animada. Então, eu coloco all, tá? Uma segunda propriedade que a gente pode colocar aqui no nosso transition é a duração, tá? Tá vendo que aqui tá 2s? Deixa eu dar zoom também de novo, né? 2s. Isso aqui significa que vai durar 2 segundos, tá? Essa transição. Então, do ponto A para o ponto B, ou seja, do from até o to da nossa animation, vai durar 2 segundos. Então, eu vou colocar aqui também, eu vou colocar no nosso caso 3 segundos, tá? E por último, a gente pode fazer o quê? A gente pode definir o easing. O easing é o tipo de animação, tá? E aí a gente tem, então, easy, linear, easy in, easy out, easy in out e cubic Bezier, tá? Eu vou colocar bem simples, eu vou colocar o easy in. Depois você pode dar uma pesquisada sobre cada um desses aspectos aqui, tá? Vou colocar o easy in e pronto. É isso que a gente precisa por enquanto. Então a gente definiu como a nossa animação será executada, como será essa transição do from até o to, tá? Então vai ser qualquer característica do nosso elemento pode ser animável, digamos assim, tá? Vai durar 3 segundos e vai ter um efeito de transição do tipo easy in, beleza?